Arquétipos dos elementos: fogo, ar, água, terra. Esse é um tema que gera muito interesse aqui no canal e que eu decidi trazer o aprofundamento. Já tenho esse conteúdo aqui, né? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Coppetti e vou trazer novas abordagens, trazer o aprofundamento, ajudar vocês a fazer esse cálculo. E se eu perceber que tem interesse, eu vou trazendo novos conteúdos, tá? Aqui sobre isso. Eu, gente, venho percebendo cada vez mais que o quanto que a astrologia, cada vez mais sentindo na pele, o quanto que é uma grande bússola, um norte, uma orientação, o quanto que é uma ciência. Para mim é como 1 mais 1 é 2, a astrologia é na minha vida, na vida dos meus clientes, né? E serve como uma grande orientação para mim e você pode também observar isso na sua vida. Os elementos são constituintes de tudo que existe, né? Então, o mundo manifesto é manifesto através dos elementos. A Terra contém esses elementos, nós contemos esses elementos. Tem um canto, né? Eu gosto muito, toco meu tambor todos os dias, né? No meu sadhana. E tem um canto que fala, que é exatamente sobre isso. Fala, terra é o meu corpo, água o meu sangue, ar minha respiração e fogo meu espírito. Então todos nós temos os elementos atuantes em nós. Não adianta você falar assim, eu não tenho nenhum elemento. Tem. Você tem todos os signos no seu mapa astral natal e todos os signos têm elementos. São 4 elementos, 3 signos de cada elemento. O que acontece é que muitas vezes isso não é muito potente, porque pode ser que os pontos mais fortes e importantes para quando a gente faz esse cálculo não estejam em alguns elementos. Sim, isso pode acontecer um enfraquecimento ou um fortalecimento dessas energias na sua psique, mas você tem sim, porque você tem todos os signos, você tem todos os planetas, você tem todas as áreas ali no seu mapa astral natal. Então, isso está na sua psique, você está aqui manifesto, existe em você, tá? Então, já desmistificando isso daí que tem gente que fala, nem tem o tal signo, nem tem o tal planeta, nem tem o tal elemento, tem, você tem todos, tá? Mas trazendo a consciência daquilo que você tem em potência e daquilo que você também muitas vezes tem uma carência e isso pode gerar muitos desafios na vida. Vamos primeiro falar dos elementos, depois eu vou falar para você uma das formas de vocês calcularem, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para o fogo, né? O fogo é o elemento dos signos Áries, o primeiro signo ali do zodíaco, né? Leão e Sagitário. O fogo e os signos associados a ele, eles trazem imagina realmente, eu gosto de pensar no espírito, né? Aquela fagulha, a gente fala a centelha divina, né? A chama divina do espírito é aquilo consumidor, né? Aquilo que realmente preenche tudo, preenche todos, a essência espiritual. O fogo está associado a isso. O fogo, ele nos aquece, ele ilumina, quando você vê aqui, né, eu tô com o sol entrando aqui nessa sala, ele traz clareza, a gente só consegue ver as cores, as formas, porque o fogo está iluminando. O sol é repleto dessa energia, né, do fogo, então ele nos ajuda a ter esse ímpeto, impetuosidade, calor, alegria de viver, expressividade, né, paixão. Tudo isso vem do fogo, na elevada frequência. Um excesso de fogo na distorção vai transformar isso em quê? Em autoritarismo. Eu tenho muita energia, eu sou muito dono da verdade, eu tenho que colocar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acredito sobre os outros. É um autoritarismo, um egocentrismo, né? Tudo isso é uma irritação, uma raiva muito grande. Pessoas muito fogosas tem muito forte, tanto essa paixão por viver, esse entusiasmo, quanto essa distorção muitas vezes de muita irritação, muita raiva. Eu sei disso porque eu tenho um elemento fogo muito forte, vou trazer de exemplo aqui para vocês daqui a pouco. Então, quando você, por outro lado, carece do fogo, você pode se tornar melancólico, depressivo, sem ânimo para viver, até sem cor, né? Assim, aquele aspecto que falta cor, que falta desejo, que falta iniciativa, pode se tornar muito inseguro, né? Muito influenciável, manipulado. Tudo isso é falta do elemento fogo. Então, depois, se você se identifica aí com essas características na luz e na sombra, quando você for fazer o cálculo, você vai tendo mais consciência, mais clareza sobre isso. Depois, quando o oposto complementar do fogo
é o ar, né? Então, o ar é um elemento mental, é um elemento racional. Quando você traz o ar, você inspira o ar, você oxigena o cérebro, você leva ar, né, para suas células, e aí você tem a habilidade de pensar, de refletir, toda aquela impetuosidade que trouxe, né, o espírito fogo, passa por um crivo da razão. Você entende que existe o outro, existe as parcerias, existe a troca. Tudo isso está conectado com o elemento ar. Então, por exemplo, fazendo uma analogia, né? Porque os 3 signos de ar, Libra, Aquário e Gêmeos, que são opostos complementares àqueles signos do fogo que eu falei anteriormente. Então, quando você, por exemplo, se conecta com Áries, você se conecta com o fogo, com a individualidade, com a expressão, com a impulsividade para sair, para agir, né? Aqui nessa vida, você se conectando com o oposto complementar Libra, você entende que existe outra pessoa, que é possível você fazer uma troca, se conectar a sua individualidade com a outra individualidade. Você começa a pensar em si e no outro. Você começa a trazer o potencial de expressão pela comunicação. O ar fala sobre a comunicação, sobre a expressão, sobre a interação, né? Ele permeia tudo, né? Ele preenche tudo. Então, ele traz essa troca de oxigênio, ele traz essa troca, né, de palavras, essa troca de reflexões, essa troca de movimentos, tudo isso está conectado com o elemento ar. O excesso de ar, as pessoas que têm muito ar, elas se tornam muito pensantes, né, mas até no nível de neurose, né, fica excessivamente pensando em tudo, encanada, né, com tudo, se tornam muito ansiosas, sempre nesse pensar, muitas vezes indo mais para o futuro ou até mesmo para o passado, mas pensando excessivamente, desconectada, né, muitas vezes do corpo, e aí elas se tornam ansiosas, agitadas, rasas, né, no sentido de que não consegue aprofundar, não consegue ancorar, fica sempre naquela dispersão, naquele movimento, naquela agitação. Isso é um excesso do ar. A falta do ar vai dificultar você de ter a habilidade de raciocínio, de racionalizar. Por exemplo, quando a gente falou do fogo, o fogo traz um impulso de ação. Quem é muito fogo, e eu falo isso porque eu tenho excesso de fogo, uma carência de ar, e isso foi uma questão para mim na vida toda, né? Que como que eu, inclusive, olha como eu gosto de trazer o gancho dos arquétipos, porque como que isso se manifestou na minha vida inconscientemente. Eu sempre falo das tatuagens, que a gente acaba trazendo as tatuagens do nosso inconsciente, aqueles arquétipos que de alguma forma precisa se expressar, é algo que a gente precisa olhar. E uma das minhas tatuagens, a maior que eu tenho, é uma fada. A fada simboliza o elemento ar. E era uma ânsia, né, uma necessidade que eu sentia de trazer esse elemento, e eu estudei muito, fiz muitas práticas. Hoje eu sou uma pessoa racional, sim, muito mais analítica, né? Mas que eu tive que fazer um longo trabalho durante a minha vida, porque o fogo tomava conta e eu tomava minhas decisões, eu fazia, acontecia sem passar pelo elemento ar. Então, se você tem a carência, né, do ar, você não vai conseguir refletir, ponderar, analisar. Muitas vezes vai ter dificuldade de interagir, de trocar, de fazer parcerias, tá? E o excesso é aquilo, vai ser muito influenciado, pode ser também muito fofoqueiro, muito pensar demais e agir pouco, né? Ficar ali preso nos pensamentos com aquela aflição, com aquela ansiedade excessiva. Então, se você depois sair com excesso de ar, você pode refletir, ou com falta também, refletir sobre isso. Depois, quando a gente vai para o elemento terra, né? O elemento terra é a base, né? É onde a gente pisa, né? O solo, a terra que traz o quê? O alimento, a nutrição. É no corpo que a gente sente as sensações. A materialização acontece de fato, assim, de uma forma palpável através do elemento terra. Então, quando você vê, né, o alimento saindo ali da terra, as árvores, né? Quando a gente vê, sente as sensações no nosso corpo, isso fala muito sobre a terra. O elemento terra, ele traz também esse aspecto da racionalidade também, porque é aquilo do palpável, né? Eu só acredito naquilo que eu posso ver, naquilo que eu posso tocar, né? E então essa questão da sinestesia,
essa questão de realmente precisar tocar nas coisas, precisar sentir as coisas, se conectar com as experiências. Isso fala muito da terra, né? Pessoas que têm muita terra, elas aprendem e elas só se conectam através das experiências. Eu preciso fazer, eu preciso sentir, eu preciso ter, né? Então, isso pode trazer, é claro que na elevada frequência vai trazer um potencial de materialização, de conexão com o corpo, com os dons e talentos, né? Que tudo acontece no nosso corpo. A gente tem que aprender a ouvir esse corpo, assim como conectar com o planeta Terra. Então traz esse senso de materialização, de realidade, esse senso do que é importante para mim, o que eu gosto, né? Quais são os prazeres, os meus dons e talentos, né? Isso é muito importante na elevada frequência, inclusive na materialização financeira. E o excesso de terra vai trazer apego excessivo, no sentido até de possessividade, ciúme, de querer tudo para si, dificuldade de ter fé, de soltar, de confiar no invisível, né, no intangível, de estar sempre querendo só se conectar com aquilo que é possível ver, provar, comprovar, sentir, experimentar. Então pode se tornar muito cética, né? Pode ter uma dificuldade também de conexão com os próprios sentimentos, com a intuição, tá? E a carência do elemento terra pode se desconectar do corpo, com uma dificuldade em cuidar do próprio corpo, né? Em zelar pelo corpo, pela própria saúde, dificuldade para materializar a própria vida, lidar com dinheiro, com finanças, né? Com a terra, com a natureza. Então isso também a carência desse elemento pode gerar. Aí depois disso vem a água. O elemento água é o elemento que ele permeia, né? A terra, né, tem 70% de água, o nosso corpo é muita água. E quando as águas elas trazem, ela se ajusta tudo, né? Ela vai se moldando, se encaixando, né? E ela tem essa adaptabilidade, e a água ela tem uma profundidade, né? A água, quando a gente vê a água das profundezas dos oceanos, ao mesmo tempo que ela se molda também, tanto no gelo, tanto no iceberg, né? Quanto ela evapora, isso fala muito sobre esse elemento que traz um movimento, muitas vezes uma inconstância, a sensibilidade, os sentimentos, né? A intuição tem muita conexão com o elemento água. E a fé, a conexão com aquilo do mergulhar, do se render, né? Tudo isso fala sobre as águas. A pessoa que tem um excesso de água, ela pode se tornar muito sensível aos ambientes, né? Sentir mesmo na pele, muita emoção também. Pode sentir sim o campo das pessoas, pode sentir, né, intuitivamente muitas questões, pode ser desafiador, pode levar até mesmo, né, a neuroses, a preocupações, pode levar até a loucuras, né? Pode trazer uma desconexão também da realidade, vivendo sempre nesse mundo das sensações, sem colocar os pés no chão, sem sentir também a materialização, o corpo, a razão, enfim, precisa olhar aí para todos os elementos, tá? Para trazer esse equilíbrio. E muita sensibilidade, muita fragilidade, também muita isso de manipular, tanto manipular os outros quanto ser manipulado, tá? E por outro lado, a carência desse elemento pode trazer muita frieza, pode trazer dificuldade de aprofundar em si, no outro, né? Em se conectar com os mistérios da vida, com aquilo que vai além, né? Aquilo que com a totalidade da existência, da vida, das emoções, do sentir, aquilo que a gente não explica, né? É muito interessante, né? Quando a gente vai falar de coisas superiores, por exemplo, a gente não consegue descrever em palavras, a gente não consegue muito. Por isso que às vezes as artes estão associadas às águas, né? Às vezes a gente tenta expressar num desenho, até mesmo em rabisco, através de cores, tentar trazer de uma forma visual aquilo que não é possível traduzir em palavras. Então as artes se aproximam muito, né? E muitas pessoas que são muito conectadas com a água traz isso através das artes, tá bem? Então, uma vez que você entendeu isso sobre os elementos, você vai entender agora como que você vai calcular isso
quais são os elementos. Os signos, os 12 signos, como eu já mencionei, eu acho que ali nos últimos eu não falei sobre, eu falei do fogo, né? Falei do ar, quais são os signos, aí depois da terra. Os signos da terra são os signos de touro, virgem, capricórnio. E de água câncer, escorpião e peixes. Então, sempre que você encontrar ali os pontos que eu vou mencionar aqui nesses signos, você vai ter que lembrar. Eu posso até colocar aqui também na tela, tá? Quais são os signos com elemento na frente, e aí você dá um print da tela de repente e você faz o seu cálculo. Porque eu trouxe aqui o livro da Cláudia Lisboa, eu gosto muito, né? Uma grande mestra de astrologia. Eu faço muitos cursos, mas eu gosto muito de ler também. E esse livro aqui dela, Os Astros Sempre Nos Acompanham, ela traz uma das formas, não é a única, tem várias formas aí de você calcular esses elementos no seu mapa, mas eu me conecto, eu gosto, né, dessa forma de pontuação e vou trazer aqui para vocês. Dentro dessa forma de pontuar, você vai precisar gerar o seu mapa astral natal. Então, por exemplo, você pode ir no asa.com, lá gratuitamente, você insere seus dados e você gera o seu mapa. Você precisa ter o dia, mês, ano, local de nascimento, né, cidade, estado, país, e também o horário exato. Sim, precisa, porque a gente vai pegar alguns pontos como ascendente, meio céu, que precisa ter esse horário. Então, você olha na sua certidão de nascimento, enfim, tenta encontrar para você colocar esses dados. Uma vez que você gerar, você vai lá ver que tem as tabelinhas que vão te falar lá, ascendente, qual o signo que está, meio céu, qual o signo que está, sol, qual o signo que está, lua, qual o signo que está. Se você tiver dúvida sobre os símbolos, dá uma pesquisada aí no Google que vocês vão encontrando, mas tem ali todos os planetas em quais signos estão. E você vai entender isso para pontuar. Dentro dessa abordagem, o ascendente é aquela linha que cruza o mapa assim, e o descendente assim, né, horizontal e vertical. Então, o signo que estava ali a leste, que estava ascendendo quando você nasceu, é o seu ascendente. E o signo que estava lá no topo da sua cabeça é o meio céu, tá? Que falam muito, dentro dessa visão, Sol, Lua, ascendente e meio céu trazem expressão da individualidade. Esses 4 vão somar 3 pontos cada. Então, o signo que você vai descobrir ali, que você tem o ascendente, meio céu, sol e lua, cada um desses signos você vai olhar para os elementos e você vai colocar 3 pontos. Depois disso, né, onde que começa a expressão da individualidade, que vai ter 2 pontos cada, vem Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter. Então, você também vai olhar lá onde você tem esses planetas e você vai encontrar ali o signo e você vai colocar 2 pontos em cada um. Depois disso, vem aqueles que são geracionais, né? Que são vistos mais de uma forma que envolve a geração onde você está. Tem muito potencial influência no nosso mapa individual, sim, mas nessa abordagem tem peso menor, então 1 ponto, que é Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Você também vai olhar lá os signos onde está, vai olhar os elementos e vai colocar 1 ponto em cada. Então, vou dar o meu exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Eu até fiz as anotações aqui. No meu caso, vamos começar lá. Começar pelo Sol. Eu tenho Sol em Leão. Então, o Sol vai dar 3 pontos. Leão é do signo de fogo. Então, eu vou colocar lá Sol, Leão, 3 pontos para o fogo, tá? Sol, Leão, fogo, 3 pontos. Aí depois eu vou para a Lua. A Lua, você vai colocar, no meu caso, a minha Lua em Câncer. Lua, Câncer, água, 3 pontos. Depois o ascendente, o meu ascendente em Sagitário. Ascendente, Sagitário, fogo, 3 pontos. Meio céu no meu mapa, o meio céu, Virgem, terra, 3 pontos. Pronto, achei ali esses pontos que tem mais força, que cada um vai gerar 3 pontos. Aí agora você vai para aqueles que vão gerar 2 pontos. No meu caso, Mercúrio, Leão, né? Mercúrio está em Leão. Mercúrio, Leão, fogo, 2 pontos. Vênus, minha Vênus também está em Leão. Vênus, Leão, fogo, 2 pontos.
Marte, meu Marte. Marte, Virgem, Terra, 2 pontos. E aí depois Júpiter, meu Júpiter está em Touro, Terra, 2 pontos. Achamos essa segunda parte dos 2 pontos. Aí você vai agora achar o 1 ponto, que tem só um peso. Você vai achar Saturno. Meu Saturno está em Leão, então Saturno, Leão, Fogo, 1 ponto. Aí depois Urano. Urano, no meu caso, Escorpião, Água, 1 ponto. Netuno, meu Netuno está em Sagitário, Fogo, 1 ponto. E Plutão, meu Plutão está em Libra, Ar, 1 ponto. E aí vocês vão somar. Vão pegar ali, onde que tem fogo? Ah, tem 3 pontos aqui, 2 pontos aqui, 1 ponto ali, deu tanto. O que tem ali em água? O que tem em terra? O que tem em ar? Vão somando e vão chegar no total. Vou trazer aqui para vocês o meu. No meu, o fogo tem 12 pontos, ou seja, eu tenho muita influência do fogo. A água, no meu mapa, tem 4 pontos. A terra, 7 pontos e o ar, 1 ponto. Então, para mim, na ordem, né, o fogo é o mais com 12 pontos, a terra com 7 pontos, a água com 4 pontos e o ar com 1 ponto. Gente, então lembra quando eu falei que eu tatuei a fada e a minha loja chamava Fada Mística? Porque para mim eu tinha muita necessidade, né? Eu comecei já a prestar atenção nisso, eu fui mãe muito cedo e a minha filha mais velha, né? As minhas 2 filhas nasceram no dia de Mercúrio e têm o Sol em signos regidos por Mercúrio. Uma é geminiana e outra é virginiana, então imagina, né? Totalmente diferente de mim. Eu sou leonina, meu marido é sagitariano, muito fogo. E quando a minha filha mais velha, geminiana, ela era adolescente, né? Tinha muita essa impetuosidade. O fogo tomava conta muito forte da minha vida. Eu tinha grande dificuldade de reflexão, ponderação. Eu ia muito para isso, para ação, para realização, né? Nunca tive medo de ir para uma briga, nunca procurei briga, mas nunca tive medo de ir lá defender meu território, fazer acontecer. E tinha muita impulsividade. E essa minha filha geminiana, que era muito mental, ela falava assim, nossa, para mim essas pessoas que não conseguem se autocontrolar e refletir, tipo, eu sinto compaixão. E ela fazia isso já para me atingir quando eu tava, né, com o meu instinto muito bravo para cima dela, no caso, né. Mas eu parava para refletir sobre isso, eu parava assim, nossa, faz sentido. Eu não consigo muitas vezes, eu fico segurando minha potência, mas quando ela vem, é aquilo do ficar cego, né? Você é tomada por esse instinto, por esse fogo. E eu sempre tive essa natureza. E aí eu comecei num longo trabalho de integração do ar. Então olha como a astrologia é rica. Isso para mim, antes de eu ter consciência disso, eu não entendia por que isso acontecia. Eu já gostava da astrologia e tal, mas eu não aprofundava tanto. Sempre a astrologia desde muito nova, né? Para mim, eu era apaixonada. Mas me tornei uma grande estudiosa com o decorrer do tempo, quanto mais eu via que isso fazia sentido. Então veja só, quando você pega o seu mapa e você entende que você tem 12 pontos de fogo e você tem 1 de ar, você vai ter que dar passos na direção da integração desse ar. E eu estudei muito técnicas de meditação, de psiconeurociência, de reflexão, de tudo que vocês podem imaginar para eu trazer isso também para eu trazer para racionalização, para consciência, para eu trazer também para essa questão relacional de trocas. Eu sentia muito desafio nesse aspecto também de fazer parcerias, né? Então, tudo isso eu tive que ir integrando na minha vida, e você pode agora com mais facilidade trazer isso. Tem pessoas, por exemplo, que têm carência, né, de terra, elas negam o corpo, negam o dinheiro e tem grande desafio nessas áreas. Muitas vezes de água também, quem tem muita água fica muito, ou até mesmo muito ar, fica muito no mundo do ar, no mundo da lua, né, que todo mundo fala, e tem dificuldade de ancorar, né. Então, os elementos são perfeitos e todos são necessários para nós. E nós podemos aprender a lidar com isso. Mas aqui, esse vídeo é o primeiro vídeo para trazer essa conscientização para você. Entenda mais sobre esses elementos, né? Escute, anote essas palavras-chave que eu falei para você, faça esse cálculo, se conheça um pouco mais. Nossa, o autoconhecimento, gente, é libertador, né? O conhecimento e o autoconhecimento.
Então, aprenda agora sobre isso, avalie, né, como que isso impacta a sua vida, comece a escrever sobre isso, refletir. E se vocês gostarem desse conteúdo e quiser que eu fale mais, me conta aqui, né, nos comentários, que aí eu vou trazendo depois, talvez formas, né, de vocês integrarem os elementos, como você pode trazer integração do ar, da terra, da água, do fogo, quando você entender uma carência ali ou um excesso para você fazer esses ajustes, ok? Eu também posso te ajudar muito, muito com a leitura do seu mapa astral natal, você entender ali, né? Eu que faço muita pesquisa, principalmente sobre as bases da psique, Sol e Lua. Nossa, gente, que alegria, que felicidade, que libertação, que riqueza que é a gente estar se apropriando do Sol e da Lua no nosso mapa astral natal. As pessoas pensam que isso é balela, eu não quero, já sei onde está meu Sol, já sei onde está minha Lua, mas é muito além disso, né? Você se apropriar ali do signo onde está aquela frequência, de trazer todas as curas do feminino, do masculino, e de você expressar isso nas áreas compatíveis, né? As áreas da vida, as casas astrológicas, enfim, é algo libertador, você expressar o seu ascendente, se conectar com o regente do seu mapa, ali, o seu mestre. Eu que me dei conta há pouco tempo, quanto que eu vinha reprimindo o mestre do meu mapa, né, Júpiter, que é o regente do ascendente Sagitário, e a revolução que está sendo na minha vida e que já foi agora no meu retorno de Júpiter, isso não tem preço. Então é tudo com a gente, é tudo através do autoconhecimento, do conhecimento, e a leitura do seu mapa astral natal pode ajudar muito. Se você tiver interesse, vê aqui na descrição do vídeo para acessar o meu site, agendar ali uma sessão de leitura de mapa astral natal. Também tem indicação de arquétipos, tem várias outras formas que eu posso te ajudar. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Agradeço muito por estar aqui. Até o próximo vídeo.